Bruna? Ok, obrigado. Hoje a gente vai falar sobre trigonometria, tudo bem? De trigonometria, a gente tem muitos assuntos para serem comentados, mas hoje a gente vai falar especificamente dos triângulos retângulos, tudo bem? Em relação a esse objeto matemático, a trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem uma infinidade de exercícios e problemas que são recorrentes e comuns em vestibulares que acabam, que caem muito, por ser um campo muito amplo, entende? Em trigonometria, a gente tem vários conteúdos, mas hoje vai ser especificamente sobre triângulo retângulo. A gente tem umas equações trigonométricas, identidades trigonométricas, funções inversas e, funções inversas que eu vou optar ainda por não passar agora. Caso lá na frente dê tempo, eu vou comentar sobre algumas funções que são imprescindíveis para a compreensão de alguns conteúdos de física, tudo bem? Então, se der pau alguma hora, vocês me avisam, ok? Como é sabido, o triângulo retângulo é um triângulo cujo um dos seus ângulos é 90 graus. Os vértices são denominados por letras maiúsculas e os ângulos por letras gregas. Θ, alfa, gama, e assim entre outras. As medidas são determinadas por letras minúsculas. Quando eu estiver referindo a medida, vão ser letras minúsculas, tudo bem? Vejam só, os vértices com letra maiúscula, as medidas dos lados com letras minúsculas, tudo bem? Aqui, por exemplo, o ângulo referente ao vértice A é 90 graus. E este símbolo aqui, é usado justamente para isso, para falar que o ângulo é 90 graus. Vamos continuar aqui. Sim, essas partes em verde aqui são os ângulos. Esse daqui é o ângulo de 90 graus. Mas só que os lados de um triângulo retângulo, eles vão receber nomes diferentes do que a gente está acostumado, tudo bem? O maior lado, que é o lado oposto, ao ângulo de 90 graus aqui, esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar ele de hipotenusa, tudo bem? Os outros lados referentes tanto ao ângulo B, tanto ao ângulo C, nós iremos chamá-los de catetos, ok? Então, o maior lado é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros lados vão chamar de catetos.
E daí vem o quê? O teorema de Pitágoras, né? Que não é assunto dessa aula, mas o teorema de Pitágoras só acontece em triângulos retângulos. A trigonometria, ela acontece com triângulos retângulos. Tudo bem? Vamos lá. A nossa primeira razão, a gente vai chamar ela de seno. De seno. Aí a gente vai se referir do seguinte jeito. Se não tiver nenhuma letra grega, nós iremos se referir ao seno do ângulo B, por exemplo, o seno do ângulo B, como o tamanho Bzinho, B minúsculo, dividido pela hipotenusa. É uma razão, é uma fração. Então, o que acontece? Nenhum pode ser zero, né? Nenhum vai acabar sendo zero dentro do triângulo retângulo. Das funções trigonométricas é outra história. Dentro do triângulo retângulo, nenhuma medida vai ser zero, porque senão, né, não tem dimensão, não tem espaço. Vamos lá. Vai ser o tamanho B dividido pela hipotenusa. Esse é o seno desse ângulo aqui, ó, o ângulo B. Isso, do ângulo B. Vamos lá. Como está aqui, formalmente abreviado, cateto oposto sobre hipotenusa, seno. Aqui. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, e aqui tem... Aqui, ó, seno deste ângulo é B sobre A. Seno de θ, agora nomeamos o ângulo aqui chamado de θ, e o seno dele vai ser B sobre A. Tudo bem? É muito importante a gente entender que quando se fala de seno, se fala de número. Seno é um número. É um número, é uma fração, é um número racional, é um número. Tudo bem? E sendo um número, vamos operá-lo como número. O que é operar como número? O B sobre A vai ser operado como número. Já o ângulo não é número. O ângulo é abertura, uma região. E aí recebe outras operações. Por isso que o seno de A mais B não é o seno de A mais o seno de B. Tá bom? Eu vou entrar nesse assunto mais para frente. O cosseno, ele é o lado adjacente. Tudo bem? De vez em quando vocês deem ok para ver se está fluindo, tá bom? O cosseno é o cateto adjacente dividido pelo tamanho da hipotenusa. Tamanho do cateto adjacente dividido pelo tamanho da hipotenusa. Vamos lá para o nosso cosseno. Veja bem. Veja bem, quando eu falo de cateto adjacente, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui, ó. Na verdade, vamos tomá-lo aqui. Deixa eu fazer um B aqui, vai ser o nosso ângulo B. Tudo bem. Ângulo, né, referente ao vértice B. O cosseno vai estar do lado, ó. Isso é adjacente, é o que está ao lado, ó. Ao lado do ângulo. O que está ao lado do ângulo, ou seja, o tamanho C. C é um tamanho, um comprimento, uma medida. Do mesmo jeito, vai ser o tamanho C, o cosseno de B, do ângulo B, chapeuzinho, né? Ângulo é denominado com chapeuzinho. O cosseno do ângulo B vai ser C sobre A. Deixa eu fazer aqui que é mais claro. C sobre tamanho A. Bem?
Deixa eu limpar. Vamos lá. Vejam só. Θ, cosseno de θ, C sobre A. Aqui no campo, aqui, ó. Aqui no canto. C sobre A. Deixa aqui. Sim. A tangente vai ser a razão entre os catetos. Mas quais catetos? Depende da tangente. Vejam só. Vejam só. Se a tangente for desse ângulo aqui, vai ser a medida do cateto oposto, no caso B, sobre o cateto adjacente. Essa é a tangente. Cateto oposto, B, sobre a medida do cateto adjacente C. Vamos lá. Vamos lá. Vejam só. Tangente de θ, cateto oposto, B, a medida do cateto oposto é B, é uma letra que significa um tamanho qualquer positivo diferente de zero. Ok? Um tamanho qualquer positivo diferente de zero. Vamos lá. Dividir por C. Bom, aí em trigonometria tem uma série de macetes. E aí, tem o pessoal tem esse do soco à toa, né? E também tem aquela musiquinha infernal que ela já me salvou em várias provas, tudo bem? Que a gente vai explorar mais lá para frente. Essa tabela aqui, para nossos exercícios iniciais, é dada. Anota aqui. Isso aqui é importante quando a gente vai dar uma continuidade, tá bom? Por isso que eu coloquei seno de zero, para quando zero é uma função, mas quando zero é uma razão, não pode ser zero. Né? Vamos se concentrar nessa parte aqui. Tudo bem? E aí, eu gostaria que depois, assim, quando a aula começasse, vocês pegassem, colocassem na música lá e realmente decorassem. Porque as ferramentas para dedução dessas medidas aqui, ó, as ferramentas não. Os meios de dedução aqui são bem algébricos. São bem algébricos. Eu fiz aqui, inclusive eu quero ver se eu trabalho com bastante calma. Bom, pelo visto vocês já sabem. Que bom. Meus parabéns. Os meios de dedução deles são importantes para que a gente consiga andar com conteúdos lá na frente. Porque trigonometria é um conteúdo que é necessário para alguns cálculos de volume lá na frente, tá bom? E não só para geometria também, para física e para algumas... mais para física também, em geral, é usado bastante, tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí tem lá a musiquinha, que é uma paródia da música de Natal, inclusive. E agora, gente, já falei um pouco, eu gostaria que hoje a gente focasse em resolver exercícios, tudo bem?
eu estou sentindo que eu estou apresentando algum conteúdo para vocês e a gente está resolvendo pouco exercício durante a aula. Aí, os colegas aqui já estão afiados. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vejam só, essa aqui é a tabela trigonométrica. Quando eu aprendi a música e tal, inclusive no começo, como eu não sabia a dedução da tabela, eu usava bastante. Porque esses arcos aqui, ó, esses ângulos aqui, o de 30, 45 e 60, são bem usados, são usados grandemente porque são ângulos, principalmente esse 30 e 60, ângulos notáveis do triângulo retângulo. Compreende? Porque 30 mais 60, né? Vamos lá, deixa eu tentar desenhar um triângulo retângulo aqui. Deixa eu tentar, vou fazer ele um pouquinho mais para cá. Vejam só. Imagina aí. Veja. Aqui o nosso ângulo de 90. Aqui será nosso ângulo, meio isósceles, mas será o nosso ângulo de 30. E aqui será o nosso ângulo de 60. Vejam só. Quando eu falar assim para vocês, seno de 30. Deixa eu colocar aqui. A, B e C. O seno de 30, ó, seno de 30, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você vai escrever assim, ó. Veja lá. Seno de 30 é igual. Um minuto. Deixa eu falar para vocês, acho que dá para. Vejam só. Igual. Aí você vai pegar quem? O tamanho do seno de 30. O tamanho, no nosso caso aqui de seno de 30, é C sobre A. Vamos lá. C. Deixa eu mudar. Tem como mudar a cor? Aqui. Aqui. Vejam só. Seno de 30 vai ser C dividido pela hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vai pegar todo o triângulo e fazer uma trigonometria em todo o triângulo, não. Apesar de ser possível, no nosso caso, a gente está se referindo a triângulos retângulos. Vejam só. Deixa eu A. O seno de 30 é C sobre A. Nota que seno de 30 na nossa tabela é meio aqui, ó. Tá meio bagunçado, mas imagina aí. É meio. Você vai substituir onde está escrito seno de 30, por quê? Por meio. Vamos lá. Meio é igual a C sobre A.
ok? E aí, a gente está vindo o quê? A gente está vindo já há algum tempo calculando igualdades desse tipo. Calculando que é uma razão tem uma proporcionalidade, e o que a gente pode fazer? Multiplicar em cruz. Ok? Caso seno de 30, caso seja o seno de 30, o que você vai poder fazer? Você vai poder encontrar tanto o tamanho de A, que é assim que os exercícios pedem, né? Quanto o tamanho de A tendo o tamanho C, quanto o tamanho C tendo o tamanho A. Ok? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho o tamanho... Vamos supor que o meu A seja 10. 10. Finge que é um 10. Se A é 10, basta que eu multiplique em cruz para encontrar o tamanho C. E aí eu queira o tamanho C. Lá vamos nós, né? Se A é 10, eu multiplico em cruz, fica 10 sobre 2. Opa, ficou meio estranho. Aí eu multipliquei em cruz, 1 vem para cá no lugar do A, que não precisava, mas a título de curiosidade vou colocar. 10 dividido por 2, 5. C dividido por 1, C. Isso aqui, disso, nós temos que C é igual a 5, ok? 5 unidades de medida lá que a sua questão esteja pedindo. Bem? Deixa eu apagar aqui, tudo bem? Algum problema, alguma dúvida? Algum protesto, alguma manifestação? Então, vamos continuar. Isso caso eu não tenha o C. Vamos lá. Calma aí, pessoal, um minuto. Deixa eu... Então, Ctrl M aqui. Colocar... Vocês estão enxergando bem? Tá tudo bem? Vou colocar um quadrinho branco aqui para ficar melhor. Pronto. Vamos voltar para o que estávamos fazendo. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Triângulo retângulo. Aqui, lembra, vale 10 aqui na nossa situação. Aqui é 30. Ângulo de 30 graus. Aqui é C, né? Certo? Aqui eu tinha colocado C, a gente já tinha encontrado o C, e aqui é B. Caso eu quisesse encontrar B, um signo de interrogação. Caso eu quisesse encontrar B, basta que eu dividisse a medida, eu tomasse a medida do cosseno, e aí a gente escreve assim, ó, cosseno de 30, não precisa escrever cosseno todo, com 2 S e tal, iguala a quem você tem. Se você tem a hipotenusa, você consegue encontrar B, não foi o que eu falei para vocês? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Isso aqui vai ser B dividido pelo 10. Que seno é B sobre hipotenusa. A hipotenusa mede 10, é B sobre 10. Sem maiores apavoramentos.
Aí a gente vai na tabela. Vamos supor que você já... Aí você canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Como tá aqui, 1 minuto. Aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Vejam só, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, foi assim que eu decorei na época e me ajudou bastante. E a gente precisa do valor do cosseno de 30, certo? Vamos lá. Cosseno de 30, a gente vem aqui, cosseno de 30. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso quadrinho branco e pegar o nosso lápis. Temos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Colocamos a raiz. Eita. Menor. Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a quem? Isso aqui é igual a B sobre 10. O que a gente vai fazer? A gente já vem multiplicando em cruz constantemente, tudo bem? E é isso que a gente vai fazer. Mas, em vez de eu passar o 2, ele está dividindo, passar ele multiplicando, eu vou deixar o 2, porque o que eu quero encontrar é justamente o valor de B. Então, vai ficar, né? 10, sobre 2, né? Vamos aqui, sobre 2, vezes raiz de 3. Isso aqui é igual a quem? Ao B. Sabemos que 10 dividido por 2 é 5. Ok. E raiz de 3, 5 vezes raiz de 3. E 5 vezes raiz de 3, aí entra uma questão muito importante. É um número. 5 vezes raiz de 3 é um número. É um número. Então, quando a gente lida com trigonometria, no triângulo retângulo e as funções trigonométricas, é comum encontrarmos valores que são os ditos números irracionais do começo do curso de matemática básica. Quando temos um número irracional, ele é um número como qualquer outro. Quando necessitamos da medida exata, o que as questões fazem para a gente? Elas nos dão o valor aproximado. Valor aproximado, que é denotado por esse carinha aqui, aproximado. Aí vai estar lá, né? Vou ter que fazer uma raiz de 3 aqui. O raiz de 3 aproximado e vai ter o valor. Se eu não me engano, estou resolvendo as questões aqui. O raiz de 3 é aproximado para 1,73. Tudo bem? Então vai dar assim, ó. 1,73. Aí vai ter a unidade. 1,73, desculpa. Tá bom? Aí quando você multiplicar ele, por exemplo, pelo 5, aí você coloca a unidade de medida que a questão está trabalhando. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Falar um pouco da tangente. As questões com tangente, elas são meio complicadas, porque não é que a tangente é difícil, é que se tem a tangente no triângulo retângulo, geralmente você consegue resolver por seno e cosseno. Mas tem gente que resolve os exercícios de maneira diferente, ninguém é igual. Então, quando temos os dois exercícios anteriores, esses dois exemplos anteriores, eles podem ser resolvidos por tangente também. Deixa eu só ver, vamos lá. O primeiro exemplo foi para achar esse tamanho aqui de baixo, certo? Sabendo que... Opa!
sabendo que aqui é 10, né? E a gente queria achar esse tamanho aqui de baixo, sabendo que aqui é 30, né? Vamos supor que aqui que nem a gente encontrou ainda agora, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3, ok? Veja só, e aqui é 30. Esse tamanho aqui que é o 5 raiz de 3, ó, esse tamanho, desse cateto. Vou colocar aqui o retângulo para ninguém me crucificar. E vamos lá. Esse ângulo aqui de cima de 30, a gente escreve. Tangente, não escreve o nome, escreve a abreviação, tangente, perdão, de 30, opa, é igual. A tangente é quem? É esse tamanho, desculpa, é cateto oposto dividido por adjacente. O cateto oposto a gente não sabe, então vou dar um nominho para ele. Eu vou falar, quando eu não sei, eu posso colocar qualquer letra, mas aqui particularmente eu vou colocar X. Então tá aqui, ó, X. O tamanho X, eu não sei. Dividido por quem? 5 raiz de 3. Vamos lá. 5. Opa. Raiz de 3. Imagina aí. Isso é um 5, tá bom? Um 5 relapso. Aí, vamos lá. Na nossa tabelinha, opa, sem spoiler da aula, na nossa tabelinha, tangente de 30, né? Lembra lá. Vejam, a tangente é diferente, vejam só. Vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, né? Isso para 60, 30, 45, 60. Vamos lá. Raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir. Ah, cadê o meu? Aqui, quadro branco. Lá vamos nós. Vamos substituir. Prestem atenção nos processos. Esses processos vão ser necessários para resolver a lista de exercício. Raiz de 3 sobre 3, né? Temos lá. Tangente bonitona. Substituir. Isso aqui. Deixa eu até pegar outra cor aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, zoom, ele é o mesmo desse. É por isso que a gente substitui. Eles são iguais. Eles são o mesmo cara. Tudo bem? Aqui e aqui. E vamos prosseguir. Isso aqui é igual a quem? Raiz de 3 sobre 3. E aí a gente tem o outro lado da igualdade, que é esse. Eu vou colocar aqui. X. À vontade já de passar dividindo. Já resolver, mas vamos aqui mais devagar. Então, aí aqui a gente chega nisso que já está fazendo algum tempo. A gente vai multiplicar, em cruz. Vejam só. O que iremos fazer aqui? Ao invés da gente botar o 3 aqui multiplicando x, multiplicando em cruz, vamos só pegar este tamanho aqui, esse número irracional, e multiplicar o raiz de 3 lá em cima, esse carinha aqui. Lá vamos nós. Então, vai ficar o 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, vou escrever aqui, essa conta é muito importante fazermos. Vezes raiz de 3. Sempre quando você estiver resolvendo contas com frações, faça primeiro o traço, não faça como eu, porque senão você pode esquecê-lo. Esse cara aqui bonito e esse x. Só para saber se vocês estão ligadinhos, quanto dá x? Vocês sabem? Alguém pode, não precisa, aí, vamos lá quanto dá x. Tá armado, hein? É só atirar. Espera aí, ok, toperado. Vamos lá, matemática básica lá da professora. Vamos lá, vamos lá.
Bom, certeza? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Mandem. Vamos lá, 2 minutinhos. Ah, tá bom. Grande ser humano. É raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto dá? Vamos lá, se nosso amigo conseguiu resolver. Isso, muito bem, muito bem. Parabéns. Eu demorei quase 2 anos para fazer isso. Mentira. Vejam só. Quando tem dois números iguais, 3 aqui e 3 aqui, dentro da raiz, é a mesma coisa que fazer a raiz de um número ao quadrado. Olha lá, ao quadrado. Não é verdade? Porque essa não é a definição de algo ao quadrado, é ele vezes ele ao quadrado. O que, que nós fazemos? Eu sou doido para demonstrar isso para vocês, assim, de uma maneira bem simples, mas, como estamos aqui no cursinho, eu vou, se alguém quiser particular, eu mostro, mas, inclusive, as monitorias são para isso. Eu vou fazer o quê? Ó? Vou usar o cancelamento. Vou cancelar a raiz com o 2 aqui ao quadrado, a raiz quadrada com 2 ao quadrado, raiz de 3, isso aqui, tá? 3. Por causa de uma propriedade de potência muito importante, principalmente para quem vai para a área de exata. Né? E aí, se isso aqui é 3 e aqui, né, vamos botar um 3 aqui, cobrindo todo mundo, fazendo bagunça. Se isso aqui é 3 e está multiplicando por 5 e aqui está dividindo por 3, o que a gente pode fazer de novo? Flow, cortar. Cortando esse 3 com 3, me sobra só o 5, que a gente já tinha encontrado e já sabia o resultado no primeiro exemplo que eu comecei a desenvolver com vocês. Não por acaso. Nada é por acaso. Tá aqui, ó. As coisas não são o que são, elas são, não são o que dizem, são o que elas, como elas são definidas. Olha aqui, ó, veja bem, ó. 5, como a gente já tinha encontrado com seno. Ok? Bom, dito algumas coisas, inclusive poucas, vamos limpar a nossa tela, fechar a nossa caneta e vamos para o primeiro exercício. Eu quero saber qual a dúvida que vocês têm. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso. Ok? Ai. Vamos lá, gente. Temos alguns minutinhos para resolver exercícios. 5 minutos para esse, tá bom? Qualquer dúvida, vocês avisem, mandem no chat. Se for o caso, eu desmuto vocês e vocês tiram suas dúvidas. Se tiver muito difícil, avisa que eu faço o desenho para vocês. Geometria é desenho, tem que desenhar. Tem a questão, mas a intenção da questão é fazer com que você leia o enunciado e desenhe. Vamos lá. Já temos no chat aqui. Desenhando, ok. Parabéns. Pessoal aí, participem da aula, senão eu vou tirar ponto.
Ok? Alguma dúvida? Só chamar. Uma escada. Certo, deu um. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu resolva? Resolvo ela para vocês. Alguma dúvida? Quer que eu desenhe? Não sabe por onde começar? Ah, meu Deus. Mas eu vou, então, eu vou disponibilizar esse slide, tá bom? Ah, é, mas foi apagado, verdade. Então, os vídeos que eu tô disponibilizando lá no Google Classroom, todos têm exemplos iguaizinhos a esse, porque eu tenho que ser coerente, tem que ter uma coerência dentro da aula, e inclusive exemplos muito melhores, tá bom? Então, quando tiver um tempinho na semana, vocês peguem o ângulo que pedir não foi nem 45. Vocês peguem lá os exemplos, tudo bem? Minuto. Ó, veremos. Deixa eu ver aqui. Minuto. Veremos. Acho que dá para gente fazer ela rapidinho. Uma escada de 2 metros de comprimento. Se o ângulo... Ah, tá. Se o ângulo que pedir não for nem 30, 40... Eu sempre me perguntei isso. Então, olha, vamos aqui a nossa estimada lista. Estimada lista. Está aqui, né? Lista, aqui está por 5 listas. Veja só, aqui esse exercício aqui, que inclusive caiu numa prova minha, da URJ, da minha faculdade, mas né, quem fez a coisa, eles dão, veja só, Bruna, eles dão os ângulos, ó. Caso não dê, a gente cai na seguinte questão. A gente consegue usar a nossa tabela trigonométrica. Vamos lá. Aqui. Você falou, deixa eu ver, você falou 85. 85. 75. Realmente, 85 é um ângulo meio esdrúxulo. No caso, você consegue usar a soma de arcos para conseguir encontrar esse ângulo. Por exemplo, se eu quisesse o de 75, eu usaria uma matéria que eu pretendo discutir com vocês, que é a soma de arco, que é o seno de 30 mais 45. Entende? Aí vem... E aí eu posso disponibilizar uma aula para vocês. Entende? Por exemplo, 64. 64 realmente é um problema, porque ele não...
Bom, pessoal, como vocês podem ver, meus vizinhos não respeitam a quarentena, estão fazendo um baile na casa deles. Mas, ó, qualquer dúvida, vocês me perguntem. O ângulo de 44 graus, se não é dado, fica complicado. Mas, geralmente, nas nossas questões, que vão cair no nosso vestibular, é difícil ter um ângulo assim. Caso tenha, pode cair uma coisa bem mais complicada, que é a questão de você calcular o arco tangente ao ângulo. Aí você, caso você encontre uma questão assim, você pode me mandar que eu tiro a sua dúvida. Eu vou tentar resolver de outra maneira, tá bom? Que aí é outro assunto, é as funções trigonométricas inversas. Agora vamos para mais uma questão aqui do nossos exemplos de hoje. Pessoal, alguém quer que eu faça a questão anterior? Desculpa. Ó, veja só. O seno é justamente quem? O seno de 30 é justamente meio, como está escrito aqui, seno de 30 graus, meio. Aí a gente tem qual situação? Deixa eu pegar aqui, abrir e pegar a nossa canetinha. Aqui. Vamos. Vejam só. Vejam só. Uma escada mede 2 metros de comprimento. 2 metros de comprimento. Está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz com horizontal, com o chão, 30 graus, aqui é 30, ó. 30 graus, a distância do topo da escada ao chão é do topo da escada ao chão, não sabemos. Ok? Lembra que como a gente não tem essa medida aqui, ó, não dá para usar o Pitágoras, porque se tivesse, dava. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever o seno de 30, porque a gente precisa do cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo de 30. O seno de 30, vamos lá. Seno de 30 vai ser o x sobre a hipotenusa, que é 2. Aqui é o triângulo retângulo. Então, vai ficar x sobre 2. Ok? Como o seno de 30 é meio, a gente vai poder igualar com 2. E aí a gente pode cortar aqui e ter, lembrando a unidade de medida, x é igual a 1 metro. Tudo bem? Deixa eu ver que horas são. Faltam 10 minutos. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Alguma reclamação? Algum protesto? Alguém me fornece uma arma para matar os vizinhos? Vejam só. Esse daqui é um pouquinho mais complexo, mas não é grande coisa. Ele vai depender de um conhecimento anterior que a gente tem. Quer tentar ele, Bruna? E pessoal também. Os outros alunos que não falam comigo. Meu Deus, meus vizinhos. Não é normal, os vizinhos são amor, não mate ninguém, não foi eu que falei, sabe? Eu sou professor agora, não posso mais falar. Vamos lá. Vamos lá para a questão 11 da nossa lista. Alguém tem alguma ideia? Ó, quando faltar 5 minutos eu vou interromper, tá bom? Que eu preciso de uma votação séria de vocês. Eu preciso de algo sério de vocês, tá bom? Não me lembra, quando faltar 5 minutos. Bom, vamos lá. Questão 11. Pode fazer. Quem acertar ganha um bis daqui a 2 anos.
Todos me ouvem bem? Todos me estão vendo aí a questão 11? Ok? Ok, maravilha. Opa, alguém já foi por aqui? Sim. Como essa questão é mais trabalhosa, gente, quem ainda não conseguiu, vai ter várias dessas questões lindas, maravilhosas e desculpa, muito mais outras questões e muito mais outras questões e muitas outras questões, desculpa, para resolver lá na lista que eu deixei disponibilizado no Classroom. Excelente lista, tá bom? Ela só perdeu para outra lista que está editada muito mais bonitinha que eu achei, que um amigo me mandou e eu amei, tá bom? Vamos lá. Vejam só como a matemática é estruturada. Ela vai crescendo, ela fermenta, ela cresce, ela vai, ela volta. Ela é uma coisa de louco. Vejam só. Olha como a gente vai depender de alguns conhecimentos anteriores. Vou resolver aqui, para a gente ter uma conversa daqui a alguns minutos. Eu vou pegar o meu canetão e vamos lá. Vejam só, o ângulo raso, ele tem justamente 180 graus, que é este ângulo aqui, ó, 180 graus. Que lindo, 180 graus. Mas só que desse lado aqui do meu ângulo, ó, ele tem 60 graus. Então, aqui, né, se ele todo, vejam só, eu vou chamar aqui de x. Se ele todo é x mais, 60, imagina isso, aqui é um 60, tá me escutando? Isso aqui é um 60. E ele todo é 180 graus. Vejam só, 180 graus. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar x, porque é uma equação simples do primeiro grau, é com a gente mesmo. Vejam só, e o que x vai ser justamente, passa para lá, 180 menos 60. 180 menos 60 vai dar 120, certo? Algum protesto? Não. Continuaremos. 180 graus. Obrigado, pessoal. Vocês estão organizando minha aula. Obrigado. Opa, desculpa. Vai ser 180 menos 60. 120. Deu uma viajada aqui, mas já voltei. 120. Ok, obrigado. Ó, 120. Se aqui é 120, ó, vamos vir com a nossa borracha. Se aqui... Opa, como é que pega o lápis de novo? Problema com lápis. Se aqui é 120... Aqui é 120, encontramos lá em cima. Olha lá, veja bem, aqui é 120. Aqui é quanto? 120. Os ângulos internos do triângulo tem que ter quanto? Tem que ter 180. E aqui é 120. Ali é 30. Então, lá em cima só pode ser 30. Porque aí dá justamente o... Opa! 30. Ali em cima é 30.
Se é 30, isso é um triângulo isósceles. Significa que este tamanho aqui, opa, deixa eu jogar esse cara lá para cima. Este tamanho aqui, ó, é o mesmo daqui. E aí a gente já tem a medida da hipotenusa. A gente precisa encontrar quem? PQ. PQ é a nossa grande dúvida. Vamos lá, deixa eu apagar tudo. Este tamanho é o mesmo desse. RS vale 100, esse daqui também vale 100, ok? PQ é justamente o 100, ok? 100, que é a hipotenusa, vezes o seno, porque ele é o cateto oposto ao ângulo de 60. Olha só, ao ângulo de 60. Esse daqui é o nosso PQ. O nosso PQ. Por quê? Por que caiu essa questão não? Dada, olha só. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 100, dá para dividir 100 por 2. Então, dá 50, como a nossa amiga falou, raiz de 3, ok? Isso é igual à medida, ao tamanho, à altura, no nosso caso, de PQ, ok? E aí, né, cuidado com os equívocos. Opa. Fechando. Tá aqui, a resolução conferidinha para vocês, 50 raiz de 3. Caso pedisse o tamanho sem a raiz, nós calcularíamos de outro modo. Bom, pessoal, é isso, né? Chegamos ao final da nossa aula. É claro que tem um monte de coisa para falar. Vocês veem que, apesar da geometria do ensino médio, ela é uma geometria muito algebrizada. O que é isso? É que a gente precisa de alguns conhecimentos de álgebra para poder resolver, tudo bem? Tudo bem? Já, antes que alguém me lembre, a palavra-chave, eu tenho que falar a palavra-chave? Tenho, né? A palavra-chave é trigonometria, tá bom? Sem maiores novidades. Toma vergonha. Trigonometria é legal pra caralho, velho. Fala isso não, trigonometria é o que há, é a melhor matéria. É muito bom, cara. Tá tudo pronto, é só fazer. É facinho. Eu queria saber de vocês antes da aula. Polinômio é chato. Mas nada é impossível. Né? Todos. Funções vetoriais são mais chatas. Né? Entende? Sempre vai ter uma coisa mais perturbando a gente. Mas vamos lá, vamos perder essa fobia de matemática. Gente, eu preciso realmente de vocês todos no chat agora. Eu quero que vocês respondam ok. Quem for a favor de eu criar um grupo no WhatsApp para resolução de questões ao invés das monitorias. E aí eu gravo, eu resolvendo as questões e assim fica disponível. Vocês podem me responder no chat quem é a favor, quem for contra, quem não for a favor, quem não gostar da ideia, não precisa falar nada. A gente tem 11, se tiver a maioria de votos, a gente tem 11 pessoas, a maioria de votos, eu vou contar aqui e disponibilizar e criar o grupo, assim com a permissão dos nossos coordenadores, né, nossos queridíssimos, e vou, quem não for a favor não precisa falar, tá bom? Só quem for a favor. Dos nossos 11, aí eu crio um grupo, tá funcionando bem para mim na UBMEP, que eu inclusive passei lá, vou ser professor orientador da UBM esse ano, e tá funcionando bem, é bem legal, porque fica lá, a gente dá um prazo de 5 dias para vocês fazerem as questões lá pelo WhatsApp, e aí vocês mandam os vídeos resolvendo e a gente estuda junto, que tal? Mas alguém a favor aqui? Só 4 de 11? Vamos lá, tem que ser a maioria, democracia, hein? Vamos lá, Marcos, Henrique. Tem 5 até agora. Um grupo no WhatsApp, todos têm acesso. A gente se comunica pelo WhatsApp, todos têm que ter acesso, né? Ok.
Aí a gente pode resolver não só questões de... Tá bom, Bruna. Ó, por um desvio de conduta ética da minha parte, criarei, apesar da democracia falar que não. Desvio de ética moral de grupos, né? Eu estou fazendo algo eticamente errado. Não me copiem. Vou passar por cima da democracia hoje. Não, nada de ditadura não. Vai para lá, 17. Ó, veja bem. Nós iremos criar um grupo de resolução de problemas. Eu vou entrar em contato com a Bruna, que ela é a nossa craque em geometria. Eu vou mandar um link no cursinho. E aí a gente vai resolver questões. Eu quero engajamento, porque isso daí é para a gente ir além daquela quarta-feira, da resolução, da aula, porque aquilo ali está dando muito trabalho, está sendo, eu achei um pouquinho ineficaz. Entende? Então, a gente trabalhando 3 questõezinhas bem montadas, que caem sempre, é melhor que quando a gente vê na prova, a gente vai direto no queijo, vai direto no recheio, vai ser mais específico, tudo bem? Bom, quem é o nosso queridíssimo coordenador hoje? A nossa aula já está no fim, desculpa passar esses minutos, é que eu precisava desse apoio pedagógico, e depois eu vou falar com o pessoal. Também acho que eu devia ter falado com o pessoal, e depois deixa para lá, tá bom? Ô, Rafa, só um adendo, né? 11 participantes, mas aí a gente tira aí 3, né? Eu, o Ney, você e o Tá Fernando bom. também, que é um professor que ainda está aqui. Tá Então a bom. gente tem um Então, 7. 5 mandaram, então a democracia venceu. tá bom, tá vendo? Democracia venceu, tá vendo, pessoal? Ó, toma vergonha. Tá bom? Obrigado, viu? E eu achei uma ótima ideia. É porque tá Ao meu funcionando ver, não tem problema bastante nenhum. na UBM lá. Funciona muito bem, eu achei muito melhor. Não, manda bala. Eu acho genial. Manda bala. Beleza, obrigado, viu, pessoal? Vocês podem encerrar para mim? Bom domingo, se cuidem. Eu vou encerrar assim, pode deixar. Obrigado, Valeu, hein? obrigado. Ótima aula. Ótimo final de semana. Obrigado.